Aleluia. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, nessa tarde. Aplauda Ele, só Ele é digno de toda adoração. Não há ninguém maior neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor. Leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Que nosso coração esteja aberto, Senhor. Que a nossa mente esteja voltada para Ti, para ouvir a Tua voz. Amém. Paz do Senhor, Shalom, glória a Deus. Hoje o povo está lá no encontro. Daqui a pouco vai ser a volta do encontro, né? E há uma grande expectativa para aqueles que estão lá. Eu creio que será uma noite poderosa também. Nós já tivemos o culto da manhã, agora à tarde, e daqui a pouco a volta do encontro. Tem alguém aqui conosco pela primeira vez? Amém? Seja bem-vindo. A casa do Pai, a família IAP. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler um versículo bem curtinho, que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Amém? Orem sem cessar. Aleluia. Orem sem cessar. Em algumas traduções, orai sem cessar. Mas o propósito maior é orar. Amém? Pode sentar. O Senhor tem me incomodado com esse tema oração, né? Faz alguns dias que o Senhor tem colocado no meu coração sobre esse tema, sobre oração. E hoje, desde ontem, né, preparando uma palavra, e o Senhor falava, orai sem cessar. E muitas vezes a gente fala, como que eu vou orar sem cessar? Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar de tantas coisas. O que é o orar sem cessar, né? Às vezes a gente fica perguntando, como que eu vou ficar 24 horas orando? Né? A gente imagina, porque orar sem cessar é para você não parar de orar em nenhum momento. Que eu entendo que orar sem cessar é que não é para parar de orar, em todos os momentos. E nós sabemos que nós precisamos ter o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa casa, né? Mas o Senhor, Ele ouve a nossa oração em todos os momentos. Nós temos que ter, lógico, o nosso tempo mesmo de busca, o nosso secreto, o nosso momento no quarto com Ele, buscando. Mas eu estou na rua, eu estou falando com Deus. Eu estou trabalhando, às vezes estou lá lavando uma louça e eu estou falando com Deus. Às vezes está cuidando do seu filho, mas você está falando com Deus. E aí eu estava preparando essa palavra, sexta-feira eu peguei um Uber, e aí o Senhor veio confirmando essa palavra no meu coração. Eu entrei no Uber e o rapaz falou para mim, eu ia pegar uma outra corrida, que era um valor bom, era um valor razoável, mas quando eu cheguei naquele momento diante das pessoas, me deu um incômodo e eu passei direto. E o pessoal começou a gritar, ei. Aí logo cancelei a corrida e veio a sua chamada, que era um valor bem mais baixo, que era um valor próximo. E aí ele começou a me contar, e eu falei para ele, eu creio que Deus estava te dando um livramento. Às vezes nós não entendemos, né? E nós não tivemos... ele falou, era um valor razoável. Mas na hora que eu vi, as pessoas me deu uma coisa assim, e eu falei, não, eu não vou cancelar. E ele falou assim, parecia que as pessoas estavam alcoolizadas, eu não sei, a minha visão não era agradável. E eu resolvi cancelar. E aí eu comecei a ministrar, falei, eu creio que Deus estava te guardando, livrando, né? Eu sei que é um trabalho de Uber, é um trabalho às vezes perigoso, a gente corre risco. Aí ele falou assim para mim, eu tenho uma mãe, que enquanto eu estou na rua, ela está intercedendo por mim. Eu tenho uma mãe de 78 anos, que enquanto eu estou aqui, ela está orando por mim. Ela é uma mulher de oração. E aquilo me tocou profundamente, né? Quando ele falou, ele estava tão seguro que a mãe dele estava orando por ele. Talvez eu não perguntei se ele conhecia Jesus, mas
pelo que acredito que sim. Mas ele estava seguro que a mãe dele estava em casa. Enquanto ele está na rua trabalhando, a mãe dele é uma senhora. Ele falou, é uma senhora de 70 anos, 78 anos, minha mãe. Mas é uma mulher de oração. E aí eu fiquei refletindo, né? Eu venho de uma geração já estou há alguns anos na presença de Deus, e uma geração que ia para o monte, era uma geração que tinha consagração na igreja, era 8 horas, nós estávamos ali orando, né? Tinha um grupo das irmãs que oravam, tinha um grupo das irmãs que ia para o monte, tinha o círculo de oração, e eu vim desse tempo, né, de oração. Eu acredito que essa senhora também deve ser uma senhora desse tempo de círculo de oração. E eu comecei a refletir, Senhor, essa essência está se perdendo. As pessoas já não estão mais vivendo esse tempo de busca de oração. Esse orar sem cessar já não está sendo mais uma cultura dos dias atuais. E essa é uma grande preocupação. Nós precisamos voltar à essência da oração, a essência de buscar a Deus, a essência de orar. Eu tenho meu filho que ele sai todos os dias, ele levanta 4 horas da manhã para trabalhar, e ele sai às 5. A hora que ele levanta e vai para o ponto, eu já dobro meu joelho e começo a orar. Senhor, guarda ele no trajeto, guarda ele na ida, guarda ele na volta. Eu já começo a interceder a mim, sabe, buscar o Senhor ali pela minha casa, pela minha família. E nós precisamos resgatar essa essência de orar. Muitas vezes acordamos tão atrasados para o nosso trabalho que nós não temos, muitas vezes, já estou atrasada, não dá nem para fazer muitas vezes uma oração. Nós precisamos estar conectados com o trono do Senhor, em todos os momentos. Eu queria que a mídia colocasse o versículo para mim, Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Como nós vamos nos aproximar do trono de Deus? Através da nossa oração. A oração não precisa de Wi-Fi. Nós podemos nos conectar com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. Às vezes uma oração, sabe, na rua mesmo. Eu saio de casa, quando eu vou trabalhar, eu saio já falando com Deus. Pareço uma louca. Quem me vê na rua pensa que eu sou meia louca, porque eu vou falando mesmo em voz alta. E quantos livramentos que o Senhor nos dá. O ano passado eu saía de casa, um horário que ainda estava escuro, né? Eu entrava às 7 horas. E eu saio já, Senhor, já saio primeiro orando o Salmo 91, né? Para o Senhor guardar. Aí depois já vou falando, Senhor, me cobre com o teu sangue, segue e paralisa os meus inimigos. Já tem umas, né? Vou orando até o ponto, orando. E alguns meses atrás, eu estava saindo de casa, estava escuro ainda, era 6, não era 10 para 6, né? Mais ou menos 10 para 6, estava escuro ainda. E veio 2 motoqueiros, bem devagarzinho. Eu falei, Senhor, é agora, né? Meu coração já disparou, e eu falei assim, eles vão roubar, né? Aí parei, fiquei parada. Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, me dá livramento. Eles vieram, pararam, um parou na minha frente, assim, de atravessado uns 20 metros. Eram 2 motos. E o outro foi e assaltou uma jovem do outro lado da rua. Parecia que eu estava invisível, eles não estavam me enxergando. Eles passaram por mim e foram embora. E aquele dia eu vivi o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Verdadeiramente, eu falei, verdadeiramente hoje eu vivi o Salmo 91. Porque ele parou, é como se ele tivesse parado para eu não andar mais. Ele parou na minha frente, um dia atravessado. Eu parei, falei, vou fazer o quê? Se eu correr, ele vai correr atrás. Se eu prosseguir, eu vou dar de encontro com ele. Eu vou ficar paralisada, Senhor. Me cobre com o teu sangue. A tua palavra diz que 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha direita, até me confundi agora. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido. E aquele dia eu vivi o Salmo 91. Irmãos, nós precisamos estar conectados com o trono de Deus, né? A oração
nos conecta com o trono da graça. Deus, Ele está com saudade de ouvir a nossa voz. Às vezes a nossa correria do nosso dia a dia nos impede, nos paralisa naquilo que o Senhor tem para nós. Lá no trono da graça é onde Ele oferece onde nós recebemos o seu favor imerecido. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos resgatar a essência da oração. Para que nós possamos viver coisas grandiosas, nós precisamos resgatar o nosso tempo com Deus. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, lá no secreto, busca o Senhor. Nós precisamos ter o nosso lugar secreto, nós precisamos ter o nosso momento com o Senhor. Imagina, Deus é o nosso Pai. Imagina você vive na sua casa e você não fala com seu pai por dias. Você consegue ficar dentro da sua casa e ficar alguns dias sem falar com seu pai? É difícil, né? Você mora na mesma casa com seu pai e você não fala com seu pai. Tem pessoas que casam, ainda ligam todos os dias para o pai para ver se está tudo bem. Imagina, Deus, Ele está esperando, aguardando para ouvir a nossa voz. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia que nós deixamos esse momento de lado. E vamos procurar o Senhor como último refúgio. Quando a situação aperta, quando nós achamos que não tem mais saída, nós corremos e vamos buscar o Senhor. Mas o Senhor, Ele está lá, de braços abertos. Né? A essência da oração, ela foi se perdendo ao longo dos tempos. A correria do nosso dia a dia, as distrações, têm nos impedido de ter esse momento com Deus, de busca ao Senhor. Nós precisamos resgatar isso o mais rápido possível. Que nós, né, a gente fala da geração passada, a gente fala da geração que orava e que buscava. E nós vamos ser lembrados como lá futuramente? Como os nossos filhos vão olhar para nós e vão lembrar de nós? Será que eles vão lembrar, não, meu pai era um homem que orava, minha mãe era uma mulher que orava? Será que eles vão olhar para nós? Precisamos resgatar os valores da oração como o primeiro passo e não como o último socorro. Muitas vezes, quando nós estamos aflitos, desesperados, é a hora que nós vamos buscar o socorro no Senhor. Né? A gente vai lá para o Salmo 21. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí nós lembramos lá do Salmo 21, onde fala que socorro vem do Senhor. Mas nós temos que orar, falar com o Pai todos os dias. Nem que seja para agradecer. Talvez você não está passando por nada, Senhor, eu quero só te agradecer. Agradecer porque eu levantei, porque eu estou de pé, porque eu tenho minha família, porque eu tenho minha família do meu lado, sabe? Porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um alimento. Nós temos milhares de motivos para agradecer o Senhor. Não só pedir, não só buscar o Senhor como último refúgio, como eu estou desesperada, eu vou buscar. É lógico que Ele vai ouvir sim, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele ouve a nossa oração, mas nós não podemos deixar que isso seja somente nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. Nós precisamos buscar ao Senhor. E quando eu falo de oração, a primeira pessoa que me vem na cabeça é Daniel. Daniel, outro dia tinha uma perguntinha lá no Insta. Se você tivesse que conversar com alguém na Bíblia, com quem você queria conversar? Eu falei, Daniel. Queria saber, Daniel, como é que você orava 3 vezes ao dia? Deus livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel da fornalha. Eu falei, não, eu queria conversar com Daniel. Eu queria saber como que era ser uma vida de um intercessor. Naquele tempo onde Daniel estava longe de casa, ele tinha sido levado cativo, ele estava sendo cativo, mas ele não se contaminou. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel, ele tinha uma rotina de oração. Estava num país, num lugar onde as pessoas acreditavam em outros deuses. Talvez fosse difícil para Daniel, mas a palavra do Senhor diz que Daniel, ele orava com a janela aberta. Ele não orava escondido, não. A janela estava aberta. Voltar de frente para Jerusalém. Daniel abria a janela 3 vezes ao dia. Aquilo trouxe um incômodo tão grande para os inimigos dele. Não é possível. Ele vai continuar orando. Os inimigos começaram a tramar algo contra Daniel, mas Daniel não deixou de orar. Tramaram que o rei teve que fazer um decreto que era proibido falar com outro Deus que não fosse o Deus deles.
Daniel, quando ficou sabendo do decreto, o que ele fez? Foi para o quarto dele orar. E sabe como? Com a janela aberta. Ele estava muito preocupado com que as pessoas pensavam. Daniel estava buscando ao Senhor. Daniel sabia quem era o Deus que podia mudar decretos, o Deus que podia mudar a história. Deus, ele muda decretos. Deus, ele ainda cura. Quando nós falamos de Daniel, nós somos diferentes de Daniel? Não. Daniel era um homem carnal como nós. Nós podemos ter uma vida de Daniel, sim, de busca, de entrega, de oração. Talvez você fale, mas eu trabalho o dia todo. Eu tenho que levantar cedo. Levanta meia hora antes. Faça o propósito com Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou levantar meia hora mais cedo. Comece com 15 minutos e vai aumentando. Hoje eu vou levantar 15 minutos, daqui a semana que vem eu vou levantar meia hora. Quando você vai ver, você já está tão envolvido, porque a oração, ela começa a mudar primeiro em nós. Quando nós oramos, primeiro nós somos moldados, nós somos transformados. E você vai sendo lapidado através da oração. Daniel, ele foi... Eu só queria ler aqui o versículo onde fala em Daniel, acho que é 6:10. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui foi depois do decreto. Daniel falou assim, olha, não é decreto que vai me paralisar. Não tem dificuldade que vai me impedir de falar com o meu Deus. Não tem luta que vai paralisar a minha vida com Deus. Não tem nada que vai me impedir a buscar a Deus. Daniel não estava preocupado com o decreto do rei. Ele estava preocupado em agradar os céus. Ele estava preocupado em que os céus ouvissem, continuassem ouvindo a voz dele. Muitas pessoas, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, eu não adianta mais eu orar, eu estou orando e não estou vendo nada acontecer. Quantas vezes as pessoas param, às vezes está tão próximo de viver o sobrenatural de Deus, mas desiste, volta para trás. Daniel não estava preocupado. A palavra do Senhor diz que o rei ficou muito triste, mas Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel não estava preocupado, porque mesmo que se morresse, ele ia morrer exaltando o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo veio e fechou a boca do leão. Quando o rei foi de manhã chamar Daniel, Daniel estava lá vivo, vivinho. E sabe o que aconteceu? Uma cidade inteira foi transformada. A sua oração pode mudar a história da sua família. A sua oração pode mudar a história do seu bairro. Sua oração pode mudar a história do seu trabalho. A palavra do Senhor diz que o rei deu um decreto. A partir de hoje, todo mundo vai servir o Deus de Daniel. O Deus que livra. O decreto foi dado. Aqui no versículo 27 ele diz, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas. Isso foi um decreto de lei. Olha, o rei de Daniel, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Olha, aquele que era incrédulo, aquele que não estava acreditando, aquele que não conhecia Deus, ele foi obrigado a dizer, ele salva, ele livra, ele opera sinais. O Deus mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua livrando, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua fazendo maravilhas nos dias de hoje. Ele não mudou, porque ele diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre, e até a consumação dos séculos. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reino de Ciro. O rei deu um decreto, a partir de hoje, todo mundo vai servir o Deus de Daniel. Uma cidade foi transformada por uma atitude de um homem. O seu posicionamento diante de Deus pode mudar decretos de um bairro, pode
mudar o decreto da sua casa. Talvez o diagnóstico médico, ele pode mudar o seu posicionamento, a sua busca, a sua entrega. Será que Deus está ouvindo a nossa voz nos dias de hoje? Podemos falar também de Elias. O profeta Elias orou, tinha 450 profetas de Baal, e Elias estava sozinho. Mas Elias orou. Deus se manifestou e o fogo caiu. Aí nós podemos falar de Ana, que era estéril. A Ana não podia ser mãe. Ela tinha um sonho de ser mãe. Mas ela orava. Ela buscava. E Deus mudou o decreto de Ana. Ele tirou ela daquela esterilidade. Talvez a sua esterilidade não seja na maternidade, mas talvez a esterilidade da sua vida esteja na sua vida financeira. Talvez a esterilidade esteja em outra área. Mas Deus, ele pode mudar o decreto nessa tarde. Deus, ele pode mudar uma situação nessa tarde. Talvez você tenha orado por alguém, buscado por alguém, não tem mais jeito. Né? Às vezes já tem um decreto, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que vêm até a presença do Senhor e falam: ah, não, estou orando por fulano há anos. Deus, ele muda história. Deus, ele muda, ele continua sendo o mesmo nos dias de hoje, ele não mudou. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante dele. Jesus, ele era um grande exemplo de oração. Ele, sendo filho de Deus, ele não deixava de orar. Jesus, ele orava, Jesus, ele buscava, e ele nos deixou o exemplo de uma vida de oração. Às vezes nós estamos buscando por algo: Senhor, eu quero um milagre, Senhor, eu estou pedindo uma porta de emprego, Senhor, eu estou buscando algo, mas nós não queremos pagar o preço de buscar, o preço de orar. Queremos a bênção, mas não queremos buscar, não queremos nos entregar, pagar o preço da oração. Nós precisamos voltar à essência da oração. Não é problema você pedir oração para alguém, não. Muitas vezes estamos angustiados. Senhor, buscamos um irmão, uma irmã, ora por mim que hoje eu não estou bem. Às vezes você está até sem forças para orar. Mas o véu se rasgou. Nós temos que entender que o véu se rasgou. Não é porque eu sou pastora, Deus vai ouvir a minha oração e a sua, não. Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele ouve aquele que busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Ele não falou isso: se o pastor orar, você vai ser curado. Não. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busca ele. Tem momentos que você não vai ter alguém do seu lado para orar com você. Tem momentos que você não vai ter uma pessoa para pedir uma oração. Mas você vai buscar o Senhor e ele vai mudar a história. Você vai colocar o seu joelho, você vai muitas vezes ter que colocar a sua imposição de mãos na vida de alguém, pedir que aquela pessoa seja curada. Muitas vezes é você que vai ter que fazer. O poder está nas nossas mãos, ele já nos deu essa autoridade. O véu já se rasgou. Hoje nós não precisamos de um intermediário. Eu tenho livre acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós podemos nos conectar com o trono em qualquer momento. Deus, ele está presente. Nós temos que entender que nós temos o poder de dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, olha essa situação, Senhor, muda essa história, muda esse decreto. Se sentir fraco, busque ajuda. Mas se você tem a convicção que você pode buscar, que você pode orar, que você pode mudar o decreto. Jesus, ele era o próprio Filho de Deus e separava tempo para orar. Quando eu vejo assim, o quanto é maravilhoso, no versículo em Lucas 6,12, diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando. Jesus era o Filho de Deus. Será que ele precisava? Ele era o Filho de Deus.
Jesus, nesse momento que ele sobe no monte para orar, ele ia chamar os seus discípulos, mas ele foi buscar direção para Deus, para chamar os seus discípulos. Até Jesus foi orar antes de escolher os seus discípulos. Nós muitas vezes tomamos decisões e nem oramos, nem falamos com Deus. Tomamos decisões, às vezes dá tudo errado. Fala, Senhor, aí queremos colocar a culpa em Deus. Por que deu tudo errado? Porque muitas vezes não oramos, não buscamos, não colocamos Deus na frente. Queremos agir da nossa maneira, da nossa forma. E muitas vezes as coisas começam a acontecer tudo errado. Mas Jesus, ele orava. Em Marcos 1,35 também o Senhor diz assim, a gente vai colocar: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus era o Filho de Deus, mas ele deu um grande exemplo para nós de ter uma vida de oração. Em vários momentos, Jesus estava orando, buscando. Quando nós lemos também em Lucas 11, engraçado que nesse versículo, Lucas 11, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos dele. Eles podiam ter pedido: Senhor, nos ensina a evangelizar, nos ensina a pregar. Não, Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a ter uma vida de oração como Jesus. E ali Jesus disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados e também nos perdoa quando qualquer que nos deve. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor deu um exemplo de uma oração, não que nós devemos fazer uma oração repetida, né? Aqui ele dá um exemplo que nós devemos invocar o reino dele em todos os momentos, que nós devemos nos arrepender diariamente. Ele dá um exemplo de oração. E ele diz ainda, no versículo 5, qual de vós terá um amigo se importuná-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele respondeu de dentro, disse: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo que vos ainda, que não se levante a dar-los, por seu amigo levantar-se-á por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que for mister. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor Jesus estava dando um exemplo aqui. Imagina, um amigo chega na tua casa te importunando, você já está deitado. Você vai, às vezes a importunação é tanta que você vai atender só pela importunação, né? Mas Jesus está dizendo isso. Ele deu um exemplo de insistência, de ser insistente, de ser perseverante, porque às vezes nós achamos que as coisas de Deus estão demorando, nós estamos clamando, achamos que está demorando, mas o Senhor, Ele às vezes está trabalhando, né? Às vezes há um propósito na espera. Primeiro, porque a oração, primeiro ela vai nos moldar, primeiro ela vai trabalhar em nós, antes de nós vivermos aquilo que nós estamos buscando ao Senhor. Porque quando nós estamos orando, nós também estamos sendo lapidados, nós também estamos sendo moldados. E nós vemos nos dias de hoje que nós estamos, né, uma busca por um avivamento, né? Nós queremos um avivamento, nós buscamos um avivamento, o derramar do Espírito, né? Como é gostoso quando Deus derrama aquele poder, aquela unção. Mas o avivamento ele vai vir através de oração. Não é só do mover. É preciso que haja a busca, a oração. Eu queria pedir para o irmão colocar em Atos. A oração prepara o derramar do Espírito.
Nós queremos viver avivamento, mas não tem avivamento se nós não buscarmos. Se a igreja não estiver unânime em oração, nós precisamos aprender que através das nossas orações, Deus vai fazer grandes coisas nessa geração. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, né? Nós precisamos estar em oração, atentos. O problema é que muitas vezes estamos distraídos. Há uma distração nos dias de hoje. Há uma grande distração, né? Eu vejo que muitas vezes a gente não consegue nem se desligar do celular quando nós estamos no culto, né? Às vezes a gente está ali na intercessão, a gente está, né? Agora vocês percebem que tem os intercessores que estão intercedendo. Às vezes a gente está ali no fundo, tem pessoas que passam o culto inteirinho no Instagram, curtindo o vídeo. Lá no fundo eu falo, Senhor, dá vontade de ir lá e cutucar a pessoa, falar, olha, Deus está falando. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não conseguiram se desconectar das coisas terrenas. Eu não digo que você não vai olhar, ler a Bíblia, né? Às vezes quer tirar uma foto, não. Mas a gente vê pessoas que estão só rodando vídeo. Assim, ó. O Senhor não está pegando nada que está saindo do altar. Deus está liberando palavras. Deus está liberando decretos. E a pessoa muitas vezes está distraída. Gente, quando a gente vai no judiciário, quem já foi numa audiência no judiciário, lá já tem um recadão. Desligar o celular, deixa no modo avião. É proibido você entrar lá no fórum, lá no judiciário, com o celular ligado. E se você estiver falando no celular com alguém, eles pedem para você ou se desligar ou se retirar. Eles pedem. E há um respeito, né? Mas parece que é Deus, né? Deus é bonzinho, né? Deus é misericordioso. E aí a gente acaba fazendo as coisas para o Senhor relaxadamente. Deus, Ele é misericordioso, sim. Mas nós temos que não se distrair. Há uma grande distração nos dias de hoje. Há uma distração muito grande. E nós precisamos estar atentos. Porque Deus, Ele quer fazer o derramar. Ele quer fazer o derramar. Há uma promessa. Né? Como nos dias de Pentecoste havia uma promessa para que Deus operasse grandemente. Mas eu queria pedir... Antes de colocar no Atos 2, coloca no Atos 1. Havia uma promessa naqueles dias. Jesus, Ele fez uma promessa. Havia uma promessa que haveria o derramar do Espírito. Mas Deus... Atos 1... 4, só um minutinho, acho que é Atos 1, 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a quais vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo. Havia uma promessa, Deus ia derramar um grande avivamento, um grande poder, mas, para que isso acontecesse, eles precisavam estar unânimes ali, esperando. Em Atos, pode ir lá agora no Atos 2, 37. Não, é um pouquinho antes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. A palavra fala que eles estavam reunidos em oração. Eram 120 homens orando e buscando. Eles estavam unânimes em oração. Antes do derramar, eles estavam unidos, orando, buscando ao Senhor, quando de repente veio o vento impetuoso, e as línguas foram repartidas, e veio o grande avivamento. Mas havia uma sala de oração, onde os discípulos, todos estavam ali reunidos, buscando e orando. Então, antes desse derramar, de viver essa promessa, eles estavam buscando ao Senhor, eles estavam na presença ali buscando, e de repente veio derramar. Então a oração, antes de transformar os corações, ela vai transformar as circunstâncias, né? Não apenas muda
o cenário externo, porque através da nossa oração nós podemos mudar o cenário externo, mas Ele vai também mudar o cenário interno. Ele vai derramar grandes coisas no nosso meio. Quando nós estamos aqui reunidos em oração, vem o mover, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são transformadas. Deus, Ele quer derramar esse derramar nos dias atuais. Ele quer enviar esse avivamento nos dias atuais, mas nós precisamos estar orando, buscando ao Senhor. Nós precisamos estar conectados com o trono de Deus, estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer, e não estar distraídos, porque muitas vezes você vai chegar no culto, você vai ver um mover, parece que você está fora, você não está conectado, você não está vivendo aquilo. Mas por que esse povo está caindo? Por que esse povo está se jogando no chão? Parece que você está fora daquele cenário, porque não está conectado, né? Então, muitas pessoas não entendem, porque pessoas vêm aqui na frente, caem, né? Às vezes, eu não quero cair, não. Muitas pessoas falam quando chega, eu não quero cair, eu quero estar, ficar com medo de cair. Mas por quê? Porque não se conecta. Às vezes nós não estamos conectados com aquilo que Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer fazer o derramar na vida de todos nós, porque a Bíblia fala que ali todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falaram em línguas. Aquilo deu um mover ali naquela cidade, que Pedro estava todo jogado no chão, que Pedro se levantou e começou a pregar. Até Pedro estava caído lá no chão. E quando Pedro começou a pregar, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Quase 3.000 almas se converteram. Porque quando nós estamos conectados na oração, Deus, Ele vai mover dentro, vai mover fora. Porque naquele momento, todo aquele povo que estava ao redor começaram a não entender por que eles estavam falando aquelas línguas. Então, quando nós estamos aqui, Deus está fazendo grandes coisas aqui na Vila Matilde. Quando nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor, Deus está transformando vidas aqui no bairro da Vila Matilde. Deus está transformando lá na sua casa, no meio da sua família, porque através da oração nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Nós vamos ver vidas sendo transformadas, geografias sendo transformadas. Quando nós estamos aqui orando, Deus está trabalhando lá em Maniçoba, está levantando lá em Maniçoba. Quando nós estamos aqui, Deus já está trabalhando lá nos Estados Unidos, para estabelecer a igreja lá dos Estados Unidos. Deus, Ele quer estabelecer a sua igreja em várias geografias. Mas se nós já chegamos primeiro, é nós que vamos orar para que essas geografias sejam estabelecidas. Se nós chegamos na frente, o nosso papel que é orar para que outras geografias sejam estabelecidas. É através da nossa oração, é através da nossa entrega, é através da nossa busca. Através da nossa entrega, Deus, Ele vai nos dando direção. O resultado de uma vida de oração. Jeremias 33 diz, não precisa colocar não. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quando nós clamamos, Deus nos dá a direção. Talvez você está perdido, Senhor, o que eu faço? Talvez na sua vida profissional, na sua família. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a Ele, entra no secreto. Clama, e Ele vai te dar respostas. A resposta vem do Senhor. Ele vai guardar os nossos corações, a nossa mente. Lá em Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Está difícil? Ora. Está com enfermidade? Ore. Está buscando por um familiar? Ore. Toda segunda-feira nós temos aqui a sala de oração. Vem orar conosco. Tira um dia da semana, é 1 hora só. Das 8 às 9. Nós temos aqui quase 600 pessoas. 1% vem orar. 1% da igreja. Eu sei que tem pessoas que estudam, têm os seus compromissos, mas tira um dia da semana e fala, Senhor, eu vou lá entregar minha oração, 1 hora, das 8 às 9, se disponha. Não consegue vir? Tira um tempo lá na sua casa. Faça, ore pela igreja, ora por aqueles que estão chegando, ora para aqueles que ainda estão aprisionados. Tenha um tempo de busca, de oração. A oração, ele muda destinos. A oração muda decretos. A oração muda diagnósticos médicos.
A nossa arma é a oração. É a maior arma poderosa que o Senhor deixou para nós. Nós temos ela nas nossas mãos e nós não acessamos muitas vezes. Nós precisamos aprender a acessar o trono de Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei de mergulhar em águas mais profundas. Como que eu mergulho em águas mais profundas? Na intimidade com Deus. Como que eu posso viver o reino? Eu quero viver o reino, Senhor, que venha o teu reino, mas eu não tenho intimidade com Deus. Como eu disse aqui antes, imagina você morar com seu pai e você não conversa com seu pai. Seu pai dentro de casa e você não tem uma intimidade com ele, não tem um diálogo com ele. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus diariamente. Ele está disponível, Ele está acessível. E nós precisamos aprender a ter essa intimidade com Ele. Quanto mais nós buscamos, mais autoridades nós adquirimos. Muitas vezes a gente fala, eu quero ter os dons espirituais. É através da oração que você vai ter os dons. Discernimento, o Senhor vai dando discernimento. Nós somos moldados. Não busque de Deus apenas respostas. Às vezes nós só queremos respostas. Senhor, me responda isso, me responda aquilo. Aplique a sua vida numa vida de oração. Busque a presença dEle. Você fala, se você não precisa, não está com problema na sua casa, não está com problema na sua família, Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero mergulhar mais. Senhor, eu quero me aprofundar mais em conhecimento. Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, me conduz a viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Começa a clamar. Né? Porque a gente às vezes acha bonito Deus usando algumas pessoas, fala, Senhor, eu quero ser assim, mas precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, né? Crie um lugar de encontro com Deus, crie um jardim secreto. A Bíblia fala que todas as tardes Deus visitava Adão e Eva ali no jardim. Deus visitava eles. Hoje Deus nos visita também no jardim secreto, no lugar secreto. Será que você preparou um lugar secreto, você e Deus? Será que você tem um lugar secreto para Ele? Senhor, aqui é o nosso lugar. Aqui é onde eu vou rasgar o meu coração. Aqui é onde eu vou me dispor. Aqui eu não tenho transparência, aqui eu estou disponível, Senhor. Muda o que precisa mudar, molde. Sabe, você se dispor no seu secreto com Deus, fala, Senhor, eu sei das minhas falhas, das minhas imperfeições. Ali você pode rasgar o seu coração diante do Senhor, sem acusação, sem julgamento, porque Deus, Ele só vai te moldar, Ele não vai te julgar. Nós precisamos buscar a essência, nós precisamos voltar a essa essência de estarmos conectados com o trono de Deus. Deus, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus é mais do que uma busca por problemas, mais uma busca só de solução. A nossa busca tem que ser incessantemente, de estar mergulhados, de se aprofundar, de estar mais próximos, de estar mais íntimos com Ele. Deus, Ele quer nos moldar através da oração. Deus, Ele quer nos transformar através da oração. Volte à essência. Não terceirize, né? Nós terceirizamos muitas vezes. Nós queremos terceirizar aquilo que é para nós fazermos. Aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Você é um intercessor lá da tua casa. Talvez você fale, só eu na minha casa sirvo ao Senhor. Só eu lá no meu trabalho sirvo ao Senhor. Seja um intercessor da sua casa. Fala, Senhor, a partir de hoje eu vou ser um intercessor lá da minha casa, do meu bairro, da minha rua. Quantas vezes no passado, algumas irmãs, minha irmã, nós saímos pelas ruas, orando, ungindo as ruas. Parecia loucura, né? Para quem está vendo, parece loucura. A minha rua mesmo, era uma rua problemática que nós orávamos.
que chegou a ter 3 células na mesma rua. Agora o Lucas mudou, ficou 2. É muita oração. Buscando, Senhor, muda o decreto desse bairro, muda o decreto dessa geração, muda o decreto. Nós não podemos ficar paralisados. Nós somos os intercessores dessa geração. Nós precisamos voltar à essência de buscar através da oração. Nós precisamos estar conectados com o trono de Deus 24 horas, como eu disse lá no momento. Orai sem cessar. A nossa oração não pode parar. A nossa oração tem que ser constante. A nossa oração tem que ser diária, a nossa conexão com Deus, porque nós não somos mais cidadão desse mundo. Nós vivemos o reino, e como que eu vivo o reino? Sem estar conectado com aquele que governa. Aquele que governa o reino, nós temos que estar conectado com eles 24 horas. Nós temos que estar conectado com o trono todos os dias, para que nós possamos viver coisas poderosas. Para que as promessas de Deus venham se cumprir na igreja, na nossa casa, na nossa família. Nós temos a promessa que nós vamos expandir, mas nós precisamos orar para que essa expansão aconteça. Nós precisamos orar para que Deus mande aqueles que venham manter, aqueles que venham ajudar, aqueles que venham trabalhar, porque para a igreja expandir tem que ter mais trabalhadores. Tem que ter mais pessoas comprometidas com o reino. E nós temos que orar, Senhor, manda os ceifeiros. Nós estamos vivendo o ano da colheita. E nós temos que falar, Senhor, manda trabalhadores para a sua obra. Manda os ceifeiros. Temos que orar por aqueles que vão vir. Orar pelas essas crianças, que é o futuro da igreja. Daqui uns dias, nós talvez não estaremos mais aqui, mas quem vai estar dirigindo o culto, quem vai estar pregando, vão ser essas crianças que estão sendo ministradas. E nós temos que orar. Orar pela geração que está vindo. Orar pela geração que está se perdendo. Muitos estão perdidos, mas a nossa oração pode mudar o decreto de uma cidade. A nossa oração pode mudar o decreto de um governo. Nós vemos aí as tribulações, né? A gente abre a rede social, só vem falar da política, do que está acontecendo, né? O que está acontecendo na nação. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar, porque a política vai mudar através da nossa oração, porque a Bíblia fala para nós orarmos pela nossa nação. Será que nós temos tirado um tempo e orado pela nossa nação? Pelos nossos governantes? Para que Deus levante homens honestos e coloque na frente dessa nação? Para que Deus levante homens honestos e coloque na frente dos poderes públicos? Nós temos que orar, só que muitas vezes nós não nos posicionamos como igreja. Nós precisamos nos posicionar para que esses decretos sejam mudados, para que essas leis malignas sejam mudadas. É através de nós nos posicionarmos como igreja. Falar, Senhor, eu vou orar pela minha nação. Segundo Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra, e sararei essa nação. O Senhor quer sarar a nossa nação. O Senhor quer fazer grandes coisas. Nós sabemos que há uma promessa de um avivamento aqui no nosso país. Aí a gente vê toda essa tribulação, essa perseguição, tudo que está acontecendo. Aí muitas pessoas vão, eu vou embora, eu estou desanimado, eu não acredito mais. Nós temos que perseverar na oração. Senhor, eu continuo crendo. Ainda que o que parece lá fora é tudo contrário, eu continuo crendo na promessa que a nossa nação é o celeiro, que a nossa nação haverá o avivamento. Eu continuo crendo. Nós temos que continuar declarando, Senhor, a nossa nação é do Senhor Jesus. Continue orando, continue clamando. Mesmo que quando a gente abre os noticiários, mesmo quando você abre os jornais, parece que tudo está contrário, que o vento está contrário, que a tempestade está contrária. Nós continuamos crendo, porque há uma promessa. Havia uma promessa. Lá no tempo, em Atos, havia uma promessa do derramar do Espírito, e Deus cumpriu a promessa. E quando o derramar veio, milhares de pessoas foram alcançadas. E eu creio que quando esse derramar vier diante da igreja, milhares de pessoas da nossa nação serão alcançadas.
Mas nós, como igreja, precisamos voltar à essência da oração. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar diante do Senhor, estarmos conectados. Senhor, eu continuo crendo, ainda que tudo pareça contrário, eu continuo confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor, porque a nossa cultura não é a cultura terrena. A nossa cultura é a cultura do céu. Tudo que nós vivemos é a cultura do céu. A terra não tem mais nada para nos oferecer. Nós somos a luz nessa geração. E nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, para que vidas sejam alcançadas. Nós somos o sal dessa terra. Somos nós que vamos fazer a diferença. Lá em vários lugares aí que o Senhor tem preparado para nós. Nós não podemos estar parados. Nós não podemos paralisar. Coloque na sua meta: Senhor, eu preciso orar mais. Talvez você tenha orado pouco, mas faça um propósito com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu me proponho que eu vou orar todos os dias, nem que for 15 minutos por essa nação. Se você fala assim, tem pessoas que falam assim: eu não consigo orar 1 hora. Tem gente que fala: não tenho o que falar. 10 minutos pela nação, 10 minutos pelos seus filhos, 10 minutos pelo seu trabalho, 10 minutos pelo seu bairro, 10 minutos pelos seus vizinhos. Vai colocando, daqui a pouco já passou de 1 hora. Mais 10 minutos por você, 10 minutos para você ter os seus dons espirituais, mais 10 minutos para você mergulhar em águas mais profundas. E aí já era, você já passou de 1 hora orando. Ore, orai sem cessar. Que você venha guardar essa palavra: orai sem cessar, em todo o tempo. Volte ao jardim. Deus ainda vem todos os dias no jardim. Mas será que Ele encontra você? Será que Ele nos encontra? Será que Ele tem nos encontrado? Será que nós temos reservado um tempo para Ele? É através da oração que nós voltamos a andar com Ele. O orar não vai mudar Deus, Ele vai mudar nós mesmos. Quando nós oramos, nós somos mudados, somos moldados. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé. Talvez você chegou aqui nessa tarde e falou: Senhor, eu queria aquele mover. Mas hoje Deus, Ele queria nos ensinar. Deus, Ele queria nos ensinar algo muito importante que Ele já deixou desde lá do passado, desde lá da fundação do mundo, que nós precisamos estar conectados com Ele. Não tem como nós vivemos uma vida com Deus sem andar com Ele. Não tem como nós estarmos vivendo uma vida com Deus sem ter um diálogo diário com Ele. Algumas pessoas vêm até mim muitas vezes e falam: eu não sei orar. O que é orar? É conversar, é falar com Deus. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa ter nada decorado. É você rasgar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. É isso. Nós precisamos voltar à essência. Deus procura os intercessores dos dias de hoje. Nós precisamos interceder pela igreja do Senhor. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Talvez você nem teve tempo de orar hoje. Talvez você não reservou nenhum tempinho para falar com Deus. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. Fale com Ele, abra seu coração. Fala com Ele aquilo que aflige a sua alma. Se arrependa por ter talvez negligenciado o seu tempo de oração com Ele. Se arrependa talvez por ter deixado Ele para o último momento, para a última instância, somente quando você precisou, somente quando a situação apertou. Fale com Ele nessa tarde.
Busca Ele. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe nem imagina. Deus, Ele tem grandes coisas para nos revelar. Deus, Ele quer nos dar direções. Deus, Ele quer nos dar estratégias. Deus, Ele quer mudar decretos.